para celebrar o 9º Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é todo dia 2 de abril, fui fazer uma visita para o laboratório do Sanford Consortium, na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Um dos mais, se não o mais avançado laboratório de neurociência do planeta. Lá eu conversei com o neurocientista Alisson Mottri, um brasileiro, PhD, e que lidera um verdadeiro batalhão de pesquisadores naquela universidade. E foi lá em San Diego, no extremo sudoeste dos Estados Unidos, uma linda cidade que faz divisa com o México, que está sendo feito um grande trabalho de busca pela cura do autismo e de outras síndromes. Síndrome de Rett, mal de Parkinson, anorexia nervosa, Zika, mal de Alzheimer, uma lista imensa. O campus fica num dos mais belos cenários da Califórnia, com vista para o Oceano Pacífico, caprichosamente localizado próximo a uma pista de voo de paraglider, num dos melhores lugares para se admirar o pôr do sol na costa oeste dos Estados Unidos, a região de Torrey Pines. Foi lá, nesse cenário, que a gente conversou com Alisson Mottri, que gentilmente abriu o seu escritório e o seu laboratório para nossa visita. A gente está aqui em San Diego para visitar o laboratório de um dos mais avançados pesquisadores na área de autismo, Alisson Mottri, aqui na Universidade da Califórnia em San Diego, no Sanford Consortium. Vem comigo. Com toda a sua simpatia, Alisson me recebeu no escritório dele e lá eu pude ver uma combinação realmente maluca. Prancha de surf, roupa de neoprene para surfar e modelos de crânios. É o que o neurocientista faz, o neurocientista também pode surfar, não é? Numa vista maravilhosa do Oceano Pacífico. Em cima da mesa dele, achei um livro meu e o livro dele também, que ele acabou de lançar, o livro Espiral, pela editora Ateneu. E ele até fez uma propagandinha do meu livro, olha aí. Não deixem de ler esse livro. Esse aqui também é muito bom, esse livro. Vamos agora entrar no laboratório e ver o que tem de tão interessante lá e como andam as pesquisas em busca da cura do autismo. Nesse prédio a gente decidiu se reunir e todo mundo trabalha com metodologias parecidas para tentar ver se a gente acelera o processo todo, né? Porque tem mais pessoas no mesmo espaço fazendo coisas semelhantes, né? Então é isso que a gente tem feito. E a disposição do prédio foi feita justamente para ter interação entre esses grupos de pesquisa, né? Então aqui no meião você tem esses equipamentos mais pesados, onde tem barulho e tal, e tem laboratórios para cá e laboratórios para lá. A ideia é ter um trabalho mais multidisciplinar ou transdisciplinar, uma coisa mais... Transdisciplinar seria o ideal. Verdade. E, bom, vamos entrar e conhecer o laboratório em si. We can just briefly check it out. You can come in here. So, what she's doing, ela está passando ou replicando células pluripotentes. Né? Então nessa placa aí ela tá. Tudo isso são células como se fossem células embrionárias humanas, mas a gente consegue crescer nessa plaquinha. E tem algumas células que estão ruins, tem outras que estão boas. Ela, só pela morfologia ela já sabe detectar qual que são as boas e está selecionando isso para poder criar o que a gente chama de minicérebros. Né? Aqui é todo o processo, né, que a gente usa, o protocolo que a gente usa. Então tem muito ainda baseado em morfologia, de como essas células se comportam morfologicamente, né? E tem uma série de marcadores também que a gente usa, mas no olho a gente já sabe, né, o que vai gerar uma célula boa, o que vai gerar uma célula ruim. Então gasta-se muito tempo fazendo isso, né? Ainda você vê que é um processo manual, mas a gente tem ideias de automatizar isso tudo, né? E aí uma vez que depois ela começa a induzir isso daí, as células ficam nessa incubadora, né? E aqui que a gente controla a temperatura, a umidade, né? E aqui estão, né? Isso daqui são, se conseguir ver aqui, tem um shaker aqui, onde fica crescendo esses minicérebros, né? Então todas essas placas aí estão diferenciando nessas culturas tridimensionais que vão dar origem a um cérebro que se parece com um cérebro embrionário humano, né? E aí a gente compara o autista com o não autista para tentar entender quais seriam as grandes diferenças nesse processo de desenvolvimento. Aqui
aqui é onde é a parte mais de biologia molecular, onde a gente usa essas ferramentas que a gente chama de engenharia genética, né, para tentar entender ou corrigir, por exemplo, as mutações genéticas de algum dos casos de autismo, né, para confirmar que aquela mutação realmente causa aquele defeito naquele minicérebro, né. Algumas das alterações a gente consegue medir aqui nessa sala, né. Então são diversos equipamentos que tem aqui que servem para realmente quantificar quais são essas alterações, né? Então esse equipamento aqui é o que a gente chama de um multieletrodo, né? Então você consegue plaquear esses minicérebros numa placa que vai capturar a atividade elétrica e você consegue analisar, né? Se tem uma que é mais ativa, menos ativa. Aí você consegue ver as sinapses. Você consegue ouvi-las. Ouvi-las? Ouvi-las. Ah, e ouvi-las, que legal. E aqui é onde você consegue visualizá-las. Tá. Né? Então é um microscópio. Mas normalmente elas não são visualizáveis. Você tem que colocar algum marcador, alguma coisa que... Uma mágica lá, um marcador, que elas são tão pequenas que você não consegue visualizar. Então, primeiro você tem que olhar dentro do microscópio e depois você tem que aumentar esse sinal para que ele se torne visível. A gente usa uma ferramenta fluorescente, né, que faz com que cada vez que tem uma sinapse, dá um pulso de fluorescência e você consegue tirar uma foto disso, né? Isso é muito parecido com astronomia, né? Que você olha para o céu, você não vê todas aquelas estrelas, tem que aumentar o sinal para você poder ver, né? A gente faz a mesma coisa no cérebro, né? Quer dizer, você expande o espectro da sua visão para você conseguir enxergar aquilo lá. Legal. E uma vez que você enxerga e tira uma foto, você consegue quantificar. Então a gente conta o número de sinapses, conta como elas se formam. E aqui, além disso tudo, a gente consegue fazer isso over time, né? Quer dizer, desde o começo, acompanhando essas culturas, que elas no começo são bem imaturas. Depois elas vão aumentando a complexidade, o número de sinapses vai aumentando e você consegue acompanhar isso. Em geral, no autista, o que a gente percebe é que a maturação do cérebro chega num ponto em que ele para, que ele, né, fica estagnado naquele período do desenvolvimento e não consegue ir mais para frente. Ao passo que durante um desenvolvimento normal, você vê que essa complexidade dessas sinapses vai aumentando. E isso vai gerando os diversos comportamentos humanos e a forma que a gente usa para se comunicar, para entender o universo, né? O autista para aí, é como se ele tivesse um bloqueio, né? Tivesse fechado nisso. E então isso daqui permite com que a gente, inclusive, teste algumas drogas que a gente acha que possam fazer com que esse estágio avance, né? E acompanhar durante o tempo se essa droga vai ser realmente efetiva ou não. Destravar esse desenvolvimento do cérebro. Destravar, né? Isso daí, né? Esse outro microscópio aqui, ele já faz uma análise morfométrica, ou como se fosse uma anatomia do neurônio. Porque todas essas alterações funcionais, número de sinapses, o quão fortes são essas sinapses, estão muito relacionadas com a morfologia do neurônio. É ali que você conseguiu perceber pela primeira vez que o neurônio era diferente morfologicamente, que tinha menos dendritos, o núcleo era diferente, esse tipo de coisa. Exatamente. Então a gente usa a mesma coisa que a gente faz para sinapses, que a gente não consegue ver esses processos, são muito finos, né? Então a gente usa um marcador para que a gente consiga visualizar isso daí, e aí a gente consegue fazer isso em células individualizadas e ver a morfologia de um único neurônio, né? E aí a gente consegue quantificar isso daí, o tamanho dele, o volume que ele ocupa num espaço, e a gente percebe também que o do autista, em geral, né, ele parece uma coisa que não se desenvolveu completamente, né? Um neurônio que não ainda amadureceu, né? Então imagina um neurônio como se fosse uma árvore que vai arborizando e vai ter uma série de galhos e vai, né, ocupando um espaço maior. O do autista, ele é aquela árvore que ainda não se desenvolveu completamente. Então a gente consegue ver isso. E aí, se essas drogas que a gente vê que aumentam o número de sinapses funcionam, a gente consegue escutá-las aqui, consegue quantificá-las aqui e consegue ver se elas afetam a anatomia do neurônio também, né? Com isso tudo, a gente fica mais confiante que essa droga está funcionando. Aí a gente poderia ir para o próximo passo, que seria, né, um teste testar no ou cérebro no humano. modelo animal, quando existe, ou já em humano, né? Isso vai depender da natureza da droga também. Sim. Que a gente está... Sim, se ela é tóxica ou não, enfim. Uma das primeiras drogas que a gente viu que faria tudo isso, que funciona muito bem, é o IGF-1, né, o fator de crescimento de insulina. E desde que a gente mostrou, né, que funciona esse neurônio humano, ela começou a ser testada já em humanos, porque a droga já era validada para uso clínico, né?
E continua, ela passou pelo estágio 1, está no estágio 2 agora, a gente acha que já ano que vem já vai entrar em estágio 3 e a partir disso é comercialização, né? E os resultados têm sido... Tem sido... são 3 ensaios clínicos que estão acontecendo, né? E tem um que eu acho que é o mais promissor. E a diferença entre esses ensaios clínicos é o fato de que no começo o pessoal começou a usar a molécula inteira do IGF, que é uma molécula muito grande e que não tem essa penetração no cérebro, né? Quando a gente está testando aqui, não tem uma membrana hematocefálica que protege o cérebro, que é direto da droga no neurônio, né? E então a gente acha que não teria essa penetração no cérebro a molécula maior. Por isso que o efeito não foi exatamente como esperado. A gente achava que ia ser mais robusto, né? Mas aí teve uma firma, né, que chama Neuren, que é lá da Nova Zelândia, que ela conseguiu mudar essa molécula para que ficasse pequenininha. Quebrar em uma molécula menor. Ela descobriu qual que é o mínimo que da molécula essencial para que passe no cérebro e ainda faça. Sim. A gente testou essa molécula pequena, funciona igualmente a molécula grande, e esses caras agora estão indo a toda para que esse seja o remédio, né, ou o medicamento mais adequado, né? Mas não para todos os tipos de autismo. Não para todos os tipos de autismo. O que vai acontecer, por enquanto eles começaram a testar. Testaram para síndrome de Rett, vão testar agora para aqueles que têm a mutação no SHANK3, que é um outro gene envolvido em autismo. E aí já estão testando para autismo idiopático também, né? Tá. Então tá acontecendo tudo em paralelo. O fato dela não ter dado nenhum efeito colateral muito forte numa pessoa normal é interessante, porque significa que, assim, mal não vai fazer, então pode ser que ajude. Vale o risco. Vale o risco. O que você tem hoje são remédios que estariam diminuindo alguns dos efeitos do autismo que não sejam tão agradáveis, né? Irritabilidade, as seizures. Pensando no sintoma e não na cura, né? Sim. O IGF seria um dos primeiros a chegar lá, né? Mesmo assim a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas já é um grande avanço. Já é um grande avanço, né? Mas o que eu acho mais importante, mesmo que o IGF não seja a resposta, né? Mas ele mostrou pra gente qual que é o caminho a ser seguido. Sim. Então agora a gente tem uma bateria de outras drogas que a gente acha que sejam até mais eficientes que o IGF, que a gente está testando e já andando, né? Tá na fila para entrar em ensaios clínicos. O grande problema é que tudo isso custa muito caro, né? Porque todo o trabalho que a gente faz aqui é caro e depois ainda mais testar em humano é mais caro ainda, né? Então é muito investimento aqui. Um protocolo muito complexo, né, a ser seguido e muita grana a ser investida. Então é nesse momento que a gente chega, né, porque tudo que a gente faz aqui não tem um interesse comercial, né? A gente é uma universidade pública, então a gente faz para disseminação do conhecimento público, né? Só que chega em algum momento que a universidade ou o governo americano, as próprias famílias que nos ajudam, não tem esse dinheiro todo. A gente está falando agora de milhões de dólares, né? Então é aí que a gente busca parceria, né, com uma indústria farmacêutica ou alguém que tem interesse em comercializar isso e que tope dividir o risco, né? Então fazer o ensaio clínico em humano é um risco, porque você vai investir... Mas quem topar dividir o risco, depois divide o benefício vai depois, colher né? o benefício também. Então as empresas ficam sempre negociando com a gente, né? O quanto que você já sabe dessa droga, é uma droga difícil, é uma droga fácil, tem penetração no cérebro. Elas vão pesar todas essas variáveis para decidir se vão investir nessa droga ou não, né? O IGF foi fácil, né? Diversas pessoas quiseram investir e estão investindo. As outras drogas a gente não sabe, tem muitas drogas que são novas, que ninguém entende como ela funciona ainda. Então as empresas elas são mais relutantes em entrar com uma coisa de alto risco, né? E a droga precisa estar validada no FDA para você iniciar teste ou não, só para comercializar? Algumas sim, algumas já são validadas, que é o que a gente chama de recolocação, elas foram aprovadas para outra coisa, uso clínico. E se aproveita aquela validação e testa. Legal. Então vamos que vamos, né? Porque vai entrar um, sai o outro, a gente vai testando, vai cada vez descobrindo mais. Vai também melhorando os nossos métodos, deixando eles mais sensíveis. Às vezes a gente tinha descartado alguma droga que parecia que não tinha efeito. Com um método mais sensível, um protocolo melhor, a gente percebe que não, talvez ela seja interessante, né? E assim vai evoluindo, né? Nunca para de evoluir.